os hormônios da placenta, elas aumentam o nível de glicose no sangue. Aí, no caso, tem principalmente o agravamento em relação, ela vai ter um maior risco de desenvolver a diabetes tipo 2 posteriormente. E, assim, a grávida, quando ela tem um grande ganho de peso, e a pressão alta, triglicerídeos altos e colesterol alto, e a gestação em idade avançada vão ser fatores que vão piorar a situação da diabetes gestacional. Aí, no caso, agora eu vou apresentar o caso clínico da diabetes tipo 1, que é o nosso. A identificação do paciente. É o nosso paciente, 14 anos, sexo masculino, pardo, solteiro, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e atualmente ele reside em Alfenas, Minas Gerais, com seus pais e sua irmã. Eles se mudaram devido à transferência do emprego do pai para a cidade de Alfenas. O paciente está cursando o último ano do ensino fundamental. A queixa principal dele: o paciente apresentou um quadro de poliúria, polidipsia e polifagia e perda de peso, que era o que eu tinha falado na diabetes tipo 1, que teve início há cerca de 3 meses aproximadamente. A história da doença atual. O paciente relata poliúria, polidipsia e perda de peso de cerca de 8 quilos nos últimos 3 meses. A mãe relata que os sintomas apareceram de maneira súbita. O paciente era um adolescente saudável antes do quadro atual. Ela notou que o filho estava ingerindo muito mais água do que tinha costume de ingerir no dia a dia. Além de observar suas idas mais frequentes ao banheiro, a mãe relata também o emagrecimento acentuado do paciente, que não está associado à inapetência. Na verdade, relata que o filho estava comendo de maneira excessiva, polifagia. O histórico familiar. Sobre o histórico familiar, a mãe e o pai são vivos e apresentam hipertensão arterial sistêmica. Sua irmã não apresenta nenhuma comorbidade. Suas avós, materna e paterna, possuem diabetes mellitus tipo 2. Seu avô paterno já é falecido e não apresentou nenhuma doença crônica em vida. E seu avô materno tinha diabetes mellitus tipo 1 e faleceu com 68 anos. Aí agora a Isabel vai falar do exame físico. Ok. Do exame físico, principalmente, a gente vai falar aqui, é que o peso dele pode estar bem abaixo, que foi relatado pela Beatriz, que ela já viu anteriormente, que ele teve um peso muito grande, principalmente devido à diabetes, depois fica mais pra frente em relação à perda de peso. Aí a pressão arterial dele, e a gente tem que levar muito em consideração que a gente até deixou destacar essas duas informações. Mucosa oral e língua levemente ressecada. O que isso quer dizer? Desidratação, que a gente já viu na diabetes, que acontece uma grande desidratação devido à poliúria também, e também devido à hiperglicemia, que é aquele desequilíbrio osmótico, que eu vou explicar mais também, mais pra frente. Outra coisa que a gente pode levar muito em consideração aqui em relação a como é que está a pele do paciente. Ele está falando que o sinal de prega desaparece um pouco mais lentamente do que o normal. Porque o normal da nossa pele, de uma pele saudável pelo menos, é que assim que você pega nela, ela volte naturalmente ao seu normal. Uma pele de uma paciente diabética que está mais desidratada, até porque a diabetes ela afeta a síntese do colágeno, então a pele dele, ela fica, você aperta e ela fica, não volta rapidamente como a nossa pele. Isso é um sinal de desidratação também. Aí aqui, principalmente essa parte aqui que a gente está falando, que ele fez consulta cabeça e pescoço, veio cardiovascular também, mas o que estava mais, discrepante, que estava em relação, dava para ver que o paciente não estava tão saudável assim, foi em relação à respiração dele. Estava falando que o paciente estava taquipnético, desculpa. Ou seja, a respiração dele estava acelerada. Uma outra coisa que a gente sabe sobre a diabetes é que a diabetes também pode afetar a respiração, né? Que a gente viu falta de ar, cansaço, então também é outro sinal que pode ser. Não é algo que você pode usar para fazer o diagnóstico direto, mas é algo que você pode ter como suspeita, juntando tudo. Foi aqui, inclusive, que a gente falou no laboratório de ontem, que a professora fez aquele teste lá da glicemia na urina, mas não, assim como a glicemia, a glicose na urina, não é algo que você pode atestar que é diabetes, mas é algo que você pode começar a criar suspeitas. Inclusive, isso aqui também é. Aí aqui a gente está falando dos exames que o paciente fez. E, inclusive, eu anotei até qual é o normal e qual é quando
ele está saudável quando ele não está. Glicemia em jejum, o próprio nome diz, né, que é perceber quando a pessoa está em jejum. E para uma pessoa saudável, ter glicemia em jejum, ela tem que estar menor de 100 miligramas por decilitro de sangue. Mas é os padrões. Sim. A diabetes ela tem que estar maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Então, o que a gente está vendo nesse paciente? Ele está 143. Ele está muito acima da glicemia dele devia estar. Então, isso já é um indicativo muito grande que ele está com diabetes. E outro exame que ele fez foi a glicemia sérica após 2 horas do teste de tolerância oral à glicose. Ou seja, a pessoa... Ok. Aí a gente está de glicemia sérica após 2 horas do teste de tolerância à glicose. Essa glicemia, aquela que a gente também já viu, que a gente teve esse seminário, é que a pessoa toma uma dose de glicose e 2 horas depois faz esse teste aqui. E as taxas normais, geralmente, é para a pessoa ficar com glicemia menor ou igual a 140 miligramas por decilitro. Aí, o que é que está acontecendo aqui? Está 250. E a taxa de uma diabetes é para estar 200 miligramas, maior que 200. Então, a gente também está vendo que está tendo outra desregulação. Ou seja, a gente fez 2 exames que a gente já está com uma taxa muito elevada. Então, isso já está ajudando ainda mais a comprovar a diabetes tipo 1 dele. Aí, fez outra, que é o principal exame para diabetes, que é o exame mais, como eu posso dizer, referenciado, que é o mais utilizado, que é hemoglobina glicada. Porque a gente sabe que a hemoglobina, ela tem uma proteína que ela se liga à glicose, e que dá para você ver o ciclo de mais ou menos 3 meses da pessoa em relação à glicose dela. Então, isso daqui ajuda ainda mais a ver se está desregulado. Porque uma coisa que pode afetar o exame, por exemplo, que afetou pelo menos a urina que a gente fez lá no laboratório, foi que se a pessoa comer antes um carboidrato, ela comer algo doce, algo assim, então pode afetar a urina e pode sair da urina, e isso não quer dizer que a pessoa está diabética, pode ser só porque ela comeu antes. Então, isso daqui, esses 3 exames juntos, eles ajudam a comprovar mais ainda que o paciente está realmente diabético e não é só uma desregulação. E o que é diabetes mellitus tipo 1? Porque o que a Beatriz fez, ela fez foi dar um resumo geral, né? Já que a gente fez uma introdução. O que eu vou fazer mais é explicar realmente como é que essa falta de insulina, a falta de produção dessa insulina que acontece devido à destruição dessas células betas do corpo, como é que isso afeta em relação a glicose não conseguir entrar dentro da célula. Aí a gente fez esse ciclo bem fofo, que a gente achou. É tipo assim, a mãe deixou aqui na membrana da célula tem esses receptores de insulina que recebem a insulina. E essa insulina, o que ela faz? Ela incentiva o GLUT4, que está dentro da célula, incentiva ele ir para a membrana. Quando ele chega aqui nessa membrana, ele acha uma porta para essa glicose conseguir sair do meio extracelular para o meio intracelular e fazer o processo metabólico que a gente conhece. Só que qual é o problema na diabetes tipo 1? Não tem essa insulina. Se há falta dessa insulina, então o que acontece? Essa porta nunca chega. Ou seja, se não tem a insulina ali, que ela se liga esses receptores, o GLUT4 ele não consegue ir para cá. Ele não recebe o estímulo para ir para lá. Se ele não recebe o estímulo para ir para lá, não tem essa porta que faz possível a glicose entrar. Porque o que acontece? A glicose, ela não pode passar simplesmente pela membrana, porque a gente viu que tem algumas moléculas que conseguem passar pela membrana, né, da célula. Só que não, a glicose ela é uma molécula muito grande, ela não consegue passar diretamente, então ela precisa de meios para entrar. Se não tem essa insulina, e não tem esse incentivo desse GLUT4 para vir para a membrana, então a glicose não consegue entrar. E aí isso causa o aumento de, por exemplo, a hiperglicemia, porque aumenta a quantidade de glicose extracelular, né? Então, aumenta a quantidade de glicose extracelular, então causa um desequilíbrio osmótico, que é a causa de desidratação, que a gente vê também muito grande. E pode ter, por exemplo, aumento da hiperglicemia, pode sair glicose na urina. Isso é muito característico da diabetes. Mas também, como eu falei novamente, não é algo que você pode só, vou ver ali fazer ver se tem glicose na minha urina porque eu estou com diabetes. Também não, existem fatores que podem influenciar nisso. E passa, pode passar. Aqui, a justificativa. A gente viu que a Beatriz falou também,
E aí tinha a polifagia, poliúria e a polidipsia. Polifagia é quando o paciente começa a comer em excesso. A poliúria é quando tem o excesso de urina, né, que a pessoa fica urinando muito. E a polidipsia é quando tem a sede excessiva. A poliúria, ela ocasiona a polidipsia. A poliúria, o que acontece? É que na diabetes, o pâncreas não tem a absorção direito da urina na pessoa, entende? Então, como não consegue absorver direito, porque não sei se você lembra dos néfrons, que tinha uma parte dos néfrons lá, que tinha a parte da absorção da urina. No caso do diabetes, não tem essa absorção. Quando não tem essa absorção, a pessoa urina em excesso. E ela pode acabar perdendo até muita água, e é mais um motivo de desidratação que acontece no caso do diabetes. Aí, isso daqui, esse excesso, perda de excesso de urina, é o que causa essa sede excessiva, porque o corpo está perdendo tanta água, que ele fica tentando repor, e a pessoa bebe muita água. Aí a polifagia acontece principalmente de glucose. Não tem o glúten, não tem a insulina, não tem sentido do glúten fraco, a pessoa não consegue fazer a entrada da glicose. Então o corpo ele considera que se a pessoa não estivesse comendo, já que não tem glicose entrando. Então a pessoa fica com fome excessiva, tem que comer mais, só que isso já ainda mais um ciclo agravante, já que a pessoa não consegue colocar essa glicose, então vai aumentando fazendo esse ciclo doentio, que a pessoa vai comendo mais, mas ela não consegue colocar pra dentro. E é isso, vai. Aí a gente apoia tudo, porque a Beatriz já falou quais os métodos de tratamento, mas também só tem as mudanças de hábito que a gente pode ter, né? Porque, embora o tipo 2 seja mais em relação a isso, a tipo também pode ajudar a questão dos exercícios, né? Porque aumenta a acessibilidade, a insulina e tal. E essas são nossas referências. A gente fez o link, a gente tirou o passo clínico daqui, e é isso. Vocês me falaram do medicamento, eu vou apresentar também. Ixi, não tinha. Passei. Depois do paciente, ele continuar com diagnosticado, colocar no. Gente, é isso, não deve. Olha aqui, por exemplo. Então, insulina. Oi, professora, então vamos falar de insulina subcutânea. Porque o principal coisa da atividades físicas também. O principal coisa é apresentar no medicamento. A principal coisa do nosso caso. Nunca teve problemas, a conversa já chegou pronta, a quantidade de insulina dele. É tudo isso que você tem que falar. Ah, sim. Mas já passou o tempo, viu? Já está com quase 5 minutos além do tempo. Ah, aí. Chegou agora. Manda no meu WhatsApp aí. Agora já não pode perder tempo, não. Manda pra ele pra Bia, que ela tá gostando. Não pode colocar esse computador. Pode, mas não quer. Pega a de novo. Aí ela. Relaxa, Arthur, relaxa. Brasil. Quem agora está mandando os componentes? É João Pedro Costa. Passa aqui. Agora. Quando só necessitava. Aí tu bota bem na frente, vou falar pra saber que eu tenho ouvido e tal. Tem quadro no time. Ah, deixa eu tirar aqui. Deixa eles abertos, deixa eu botar aqui. Aqui apareceu um negócio que ela falou aí, entendeu?
Pessoal, vocês estão ouvindo? Sim. Tá certo. Vamos lá. Então, gente, caso vocês tenham escolhido sobre diabetes. Então, eu vou falar sobre o paciente. Mas nós não vamos ler isso aí tudo não, né? Nós não vai dizer isso aí, não precisa ler não. Não. Antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre as úlceras que dão no pé. Sobre o quê? As úlceras que dão no pé, quando dá diabetes no pé. E ela é causada normalmente por algum trauma que é o caso do nosso paciente, que machucou para ele com um machado. E também pode ser causado por úlceras crônicas ou por usar sapatos não indicados. Aí, o nosso paciente é um homem de 65 anos, é negro, analfabeto, aposentado e faz serviços rotineiros. E procedente de festival em cima de Piauí. Ele tem um período. Então, o paciente afirma que há cerca de um mês mesmo que o paciente não Não vai ler não, né, Kelly? Vai ter uma mais bom. Não, eu tô só falando a parte mais importante. Por a gente ler, Ele não causa chata. que no caso que causa a outra mulher dele foi o acidente no machado. Já tinha Não, agora para mim, se eu não ouvi nada que tu está dizendo. Calma, devagar. Então, o que causou a úlcera do nosso paciente foi o acidente que ele teve no machado no pé direito. E ele já era diabético, que fez, olha, o paciente era diabético. Sim, era Aí diabético. sofreu esse acidente. E aí, o que aconteceu? Surgiu ferimento no pé dele. Ele conhecia a UBS para poder saber o motivo para poder tratar. Exatamente. E aí? Quando ele chegou na UBS, ele foi consultado pelo médico e o caso dele foi irregular. E o médico fez com que ele desistiu carregamente para ele. Aí eu vou ler só a parte que o médico indicou para ele, que foi a tomada de analgésico, sarador. E um maior cuidado em questão de higiene, como tratar carregamente, limpar e tratar sempre. Que no caso dele, como ele era viúvo, ele teria que se consultar com o enfermeiro. Não tinha ninguém para poder tratar as ferramentas, evitar as coisas que se consultava praticamente. Então, e ele começou a fazer uso irregular. Uso irregular ou regular? Irregular. Como assim? Ele não aderiu ao tratamento. Não tem que escrever. Mas se você quer irregular vai ser muito bom. E ele mesmo suspendeu a medicação por conta própria. Ele mesmo suspendeu a medicação. E ele também faz tratamento para hipertensão arterial. Além disso, ele ainda fuma. Sim, vai, tá certo. Então, eu vou falar aqui um exame físico que aconteceu. Então, ele não era cianótico, ou seja, ele não tinha colorações azuis, ou seja, questão de cor desse gênero. Ele era. Sim, negativo, então ele não tinha. E ele era anipérico, ou seja, ele não tinha a pele amarelada, ele tinha estado normal. E ele relata febre na frente de 2 dias, cardíaco muito dependente, pressão arterial, 140/80. E ele relatou a diminuição da visão dele nos últimos dias. Ele tinha dando mais, basta. Possuía pés pálidos, elevados e a pulsão fria e despediu e o exame laboratorial apresentou glicemia de Jesus 553 mg por decilitros, pH Geão 11%, pH 9,5 ml e
Agora, Thiago, eu acho. Lembrei, né? Só comentando o que a nossa diretora falou, só queria voltar para falar uma coisa. Volta. Por causa que eu queria falar que ele, como ele era tabagista, né? Esse hábito ele vai fazer com que né? Por causa que a nicotina, através de reações químicas indesejadas, ela vai se ligar com certas células e a glicose não vai conseguir entrar. Aí com isso vai fazer glicemia, né? Juntamente com a diabetes, que ele já tem 40 anos. Aí tudo isso vai levar ele a ter uma descapitação, também vai ter falta de vitamina B12, que a gente vai falar mais pra frente. Pode passar. Aí, diagnóstico, né? Aqui, como o paciente, só dando adiantado, quando os pacientes, né, com doença diabética, que é o caso dele, eles têm um corte, né? Só que por causa dessa deficiência da vitamina B12 e de outros demais, né, ele não vai ter acessibilidade. Aí ele vai continuar fazendo firme, aí ele vai levar o pé para cima e para baixo, e vai desenvolver micro-organismos, e tudo isso vai complicar mais a entendeu? Aí tem vários graus. Aí a dele é grau de nível 2, e a presença de manifestação de inflamação, né? Que é esse aqui, e infecção limitada à pele, é o tecido subcutâneo. Os ossos dele, por causa que no pé direito, né? A inflamação ela vai ascendendo, vai da pele, vai para o músculo, aí do músculo vai para o osso. Aí 20% dos casos que tem essa inflamação, essas infecções, né? Vão ter que amputar. Mas a dele ainda não. Aí passa. Aí, nesse caso ambulatorial, né? Ele vai fazer um tratamento, né? Aí a gente dá amoxicilina, ácido clorhídrico, aí 12 horas, oral 3 semanas. Aí o importante é saber que esses remédios que ele vai tomar, antibióticos, tem que ter múltiplo efeito, né? De gram positivos, gram negativos, por conta que ninguém sabe qual é o organismo que está na infecção, por causa que ele levou para cima e para baixo, tudo. Aí é muito importante fazer controle, né? Para reduzir a progressão da úlcera, evitar as novas lesões, né? Ele vai ter que usar um calçado assim, mais acolchoado, né? Vai ter que verificar que o mal tudo direitinho. Aí ele vai ter que parar, ele vai cessar o tabagismo, né? E vai ter que controlar a hipertensão arterial, né? Que é o captopril que ele tomava, só que não tinha uma adesão boa. E a metformina também, vai ter que continuar usando de forma eficaz. Aí é isso, aí vai ter que continuar indo no médico, né? Fazendo, ajudando com SUS, para testar a sua glicose, entendeu? Posso. Aí eu queria só abordar mais, assim, falar mais sobre o pé diabético. Que alguns autores definem o pé diabético como uma ferida do pé diabético, né? A principal causa de úlceras no inferior, e a maioria dos casos que são traumáticos, que ocorrem também, é por conta dessa doença. Aí é isso, mais importante aqui. Aí, não, só queria falar uma coisa: neuropatia diabética periférica, né? Que é a perda da sensibilidade dos nervos nas periferias, que é por causa do vitamina B12 e outros demais. Mas, rapidamente, né? O exame de motilidade e sensibilidade dos pés é obrigatório em todo mundo de diabético, por causa desses riscos do pé diabético, né? A pessoa perde sensibilidade, volta o pé, vai pisando firme, continua a inflamação e tudo. Aí, esse exame de motilidade e sensibilidade é isso, né? Aí, se o paciente, quando ele fizer esse exame, ele tiver hipoestesia, que é baixa sensibilidade, ele é um grande candidato a ter o pé diabético. Aí, deixa eu ver mais alguma coisa que eu deixei de falar. Não. Aí, agora eu vim com a bioquímica, né? A vitamina B12, ela vai metabolizar os ácidos gráficos e com isso vai fazer ajudar, né, a produção da mielina e do impulso nervoso.
E aí a vitamina B12, né, quando o paciente é diabético, tem hiperglicemia no caso, né? Juntamente com o tabagismo e tudo, ele vai ter deficiência dessa vitamina. Com isso, ele vai ter deficiência dos impulsos nervosos e ele vai dar uma difícil, né? A situação dele, sensibilidade, vai perder a sensibilidade. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aí tem que tomar cuidado, né? Porque nem sempre a falta dessa vitamina B12 vai causar uma neuropatia diabética, né? Pode ter outros casos também. Aí tem que tomar muito cuidado. É isso. Aí, como prevenir a miopia e a amputação, né? E essas são as mais extremas. Não, para 15 minutos, viu? Rapidinho, se precisar, está acabando. Só falta 2 É slides. muito interessante esse caso de você, agora está muito bem apresentado. Hã? É muito interessante esse caso que vocês trouxeram, que é diabetes. Isso é muito comum no diabetes, né? Todo diabetes, todo mundo, mas tem muito cuidado com os pés. Quando tomar vai ter que estirar muito bem o pé, principalmente entre os dedos, né? Muito interessante, só que ele não está assim muito bem apresentado, o caso. O caso clínico, né? O caso que vocês estão apresentando, eles não estão apresentando assim. Só quer que eu volte para dar um pouquinho dele? Não quero tanto bastante por 20 minutos. Deixa eu só acabar aqui, tá? Um pouquinho das Pode prevenções. continuar, eu posso continuar. Rapidinho. Aí, como prevenir a miopia e a amputação, né? Controle glicêmico adequado, controle pressórico, sessão tabagismo, né? Já foi o porquê. Organização aconchegada na atividade da neuropatia dos pés, reforço de sensibilidade, pacientes já forçados a continuar e adaptados. Evitar água quente, procurar um podologista para prescrever principal milhas e evitar mais produção de peso. Porque ele vai continuar fazendo vídeo, né? Ele tem essa doença. Examinar os pés todos os dias, qualquer sinal de calo no período, procurar imediatamente o médico. É o que ele tem que fazer para evitar essa amputação. Agora, a última parte. Eu queria falar um pouco aqui, ó. As feridas e úlceras não infectadas, que é o grau 1 ou 4, devem receber tratamento local e curativo de complexas úlceras, né? Aí os cérebros locais são desconsiderados pelo risco de hipersensibilidade também. Aí isso quando é mais leve, né? Aí quando é uma infecção superficial, pode se tratar de antibiótico oral, né? Eu já falei que tem múltiplos efeitos, que a gente não sabe como que o paciente foi exposto. Aí, mas se a infecção for profunda, né? Ele vai ter que ser internado imediatamente e fazer antibiótico terapia venosa. E devidamente, dos utensílios desvitalizados. Devidamente, ele é retirado, né, o nome já diz, desvitalizados, que não tem mais vitalidade, né? Aí vai ter que fazer a retirada com um bisturi e tudo dessa parte que não está mais, já está comprometida, né? Aí eu queria falar um pouco sobre a biópsia óssea, né? Do devidamente, que é o exame padrão ouro, que quando a gente vai fazer essa biópsia, né? Vai retirar a parte do osso para analisar, fazer a agricultura, né? E analisar se tem os micro-organismos lá. Aí isso vai ser exemplo padrão ouro, porque vai dizer a efetividade, né? Se vai ser efetivo ou não. Porque se já tiver micro-organismo no osso, aí já vai subir, e vai ter quantidade de qualquer jeito. Aí é isso. Aí estima-se que 20% dos pés diabéticos terão necessidade de amputação em algum momento. Então, além da apresentação, que não foi aquela apresentação, vocês colocaram muito texto. Ninguém coloca muito texto no slide. E aí vocês vinham para ler. Para ler, a gente não fica para ler. Mas é muito interessante esse livro. É uma pena que não correspondeu. Esse caso clínico de diabetes. Vamos lá, outro. Bom, te mandei aí. Manda pra Isadora o WhatsApp dela também. Isadora, eu te mandei.
A pessoa está por Professora, começa com as rachaduras. Nas rachaduras dos pés tem uma alceia pequena, né? Começa com as rachaduras. Das rachaduras. E aí começa toda a infecção dos pés, né? Essa que eu acho que é parece. Naquele local, fica na piscina. Tá? Eu vou perder O pé diabético, né? o diabetes. E aí, quando tem que ocultar, vai ocultando perna, até chegar em coxa, professora, porque a infecção vai aumentando, chega aos ossos, né? Pronto, encerrou agora o diabetes. Senão ninguém vai. Bora. Primeiro, vamos falar, nosso grupo vai apresentar a retinopatía diabética, que é um caso particular de diabetes mellitus tipo 2. Nosso grupo é Letícia, na aula veio que ensina a menor. A identificação do paciente é 61 anos, masculino, mas caucasiano naturalmente vírus. A queixa principal dele é a infecção lateral, que é o olho esquerdo e o olho direito. E a história da doença atual é que ele refere a essa reprodução aproximadamente ontem. Está no tipo 2 há 5 anos. Vai dar dele, então. Sofreu um infarto agudo miocardial na abril de 2018. E isso pode ser, a causa disso pode ter sido o trabalho massivo dele e também o sedentarismo. Isso também pode agravar na diabetes. Aí ele ela não teve patologia significativa passado e ele fala que está tudo bem passado. Pode ficar esse meu negocinho? Você que falava que está apresentando uma moral, me ensinaram assim, que a pessoa que tentar. Assim. Bora. Eu estou colocando aqui para você aqui. Eu sei, é porque como ele não estava faltando, aí fica difícil para a gente acompanhar, eu estava fazendo, mas ele pode fazer também. Não, é só ele, ele ficou só olhando aí. Aí a história familiar sistêmica é que a mãe dele tem diabetes mellitus também. Só está muito, 4 horas de diabetes. Aí aquele exame de completivo, que as fendas atrás estão simétricas, tem isocoria, que é a estado normal das pupilas, e sem proctose, ou seja, os olhos não estão parados. E aí, temos uma atividade visual, que o vídeo que o olho esquerdo está muito menor que o direito. Então, não está conseguindo enxergar tudo. Vocês estão ouvindo o que é que o outro está dizendo? Eu estou bem aqui e não consigo ouvir direito. Um pouquinho, só mais alto, posso.
Já vai acabar a parte. Esses são meus alunos. A pressão entrou lá, está normal, 14, tudo. Cada um que normal de 11 a 20. Agora não vai falar os alunos aqui. Ele fez uma tomografia de coerência óptica, que é um exame que é feito para medir o espessamento da mácula, que é o inchaço da retina, e aqui é a do olho esquerdo dele. Como a gente viu no slide anterior, o olho esquerdo dele estava com uma visão pior do que o olho direito. De 10 metros ele via 3, enquanto que no olho direito, de 10 metros ele via 8. Quando a gente tem uma retina normal, deveria ficar tudo retinho aqui. Mas a gente também tem um acúmulo de líquido aqui entre a mácula e a parede da retina. No olho esquerdo dele foi demonstrado que ele tem um edema macular, ou seja, um inchaço da retina, cistoide. Por quê? Porque quando ocorre esse acúmulo de líquido aqui na mácula, as células da mácula também vão aumentar de tamanho junto com ela. E aí vai começar a criar espaçamentos entre elas que vão acumular líquido, resto de células, e vão formar esses cistos, que isso é chamado edema macular cistoide. No olho direito dele, a gente vê que não tem a formação de cisto. O que aconteceu foi somente o espessamento da mácula. Então, acúmulo líquido ali no buracoso formou o espessamento da mácula e o aumento de tamanho dela. E aí, está dizendo que descreve espessamento macular compatíveis com edema macular. Esse outro exame é a retinografia, que é conhecido também como exame de fundo de olho. O exame de fundo de olho ele é utilizado justamente para o diagnóstico da retinopatia diabética. Aqui do olho direito dele, que a gente vê, aqui é a mácula. Ela está um pouco demasiada. No olho direito dele, nesse estágio aqui, ainda não havia os microaneurismos, que aqui a gente já pode ver um pouco. São esses vasos mais tortuosos formados. Nesse olho direito dele, tem as marcas apenas do laser argon, que é uma mutação do tratamento para a retinopatia. Aqui embaixo no olho esquerdo, a gente vê a mácula um pouco mais edemasiada nesse olho, e a gente já vê a formação dos microaneurismas e de neovasos. Aqui são pequenos edemas formados por depósitos de redes de células chamados de exosudados. Bom, considerando que ele é diabético e ele já tinha um edema macular, a principal suspeita foi a retinopatia diabética não proliferativa grave. A retinopatia diabética tem dois tipos, a não proliferativa e a proliferativa. A não proliferativa é aquela em que tem um acúmulo de líquido, tem a obstrução e a verificação dos vasos do olho, mas ele ainda não tem fibrose, ou seja, ainda não chegou em todo o olho, ainda não levou para onde seria. Já a proliferativa é aquela que já há fibrose, já tem tanto sangramento que a pessoa está quase ficando cega. Então, ainda foi detectada quase na fase inicial. Por que foi quase? Porque já é grave, ou seja, já estava se encaminhando para uma retinopatia diabética proliferativa. Como é edema macular, justamente um inchaço da retina. Aí, o plano de tratamento foi a realização da injeção de avastin na cavidade líquida dos olhos. O avastin, além de ser um medicamento para tratamento de retinopatia diabética, também é um quimioterápico. Ele vai ser usado para impedir a formação de neovasos. Os neovasos, eles são novos vasos formados, na verdade, vasos mal formados, que eles vão ser mais suscetíveis a sangramentos. E ele vai ser utilizado na cavidade vítrea, porque é justamente nesse local do olho em que vai acontecer o sangramento. Então, com o uso do avastin, vai impedir um ciclo de sangramento e esse sangramento ele estimula a formação dos neovasos, que são mais frágeis, e ele vai haver mais sangramento até levar a cegueira. Segmento doente de 3 em 3 meses para a avaliação da retinopatia diabética, porque a retinopatia diabética é uma doença silenciosa, ela evolui muito rápido, então tem que estar sempre acompanhando. Através da tomografia de coerência óptica, que vai medir o espessamento da mácula, e a angiografia fluoresceínica, que vai ser a injeção de contraste para fazer o contorno dos vasos do fundo
do olho, verificar se tem a formação de novas microhemorragias, se tem a formação de mais novos vasos. E o tratamento tradicional com antiangiogênicos, que assim como a vacina, vai impedir a formação de novos vasos. E o laser argon, que vai ser um laser focal para tentar diminuir o vazamento de sangue. E acho interessante colocar os sinais de alerta da retinopatia diabética. Como eu falei, ela é uma doença silenciosa, ela não tem sintomas. Geralmente, quando a pessoa começa a perceber, é porque já está no estágio mais grave, começa a ter manchas escuras, a visão embaçada. E aí, um dos primeiros sinais de alerta são os microaneurismas, como eu falei quando a gente estava analisando o exame de olho, são vasos tortuosos, a formação de vasos tortuosos, são mais frágeis. As microhemorragias, que é justamente quando ocorre o vazamento de sangue, porque isso é causado porque os vasos do diabético são vasos muito friados, ou seja, são vasos muito frágeis. Eles ficam mais suscetíveis ao vazamento de sangue. A retina inchada, que é o edema macular, o crescimento dos neovasos, ou seja, os vasos novos da retina, eles são vasos frágeis, são vasos mal formados. O descolamento de retina, causado pelo acúmulo de líquido na mácula, que vai aumentar a espessura dela e descolar ela. E o glaucoma neovascular, que já é o estágio mais avançado e geralmente já leva diretamente ao cegueiro. A conclusão do caso, que é com as informações que eu já tinha dito, que é que a retinopatia diabética é uma das complicações mais comuns da diabetes mellitus tipo 2 e da tipo 1 também. Ela é uma das principais causas de cegueira irreversível e também ela é uma doença insidiosa, é uma doença que pode acontecer muito, e ela acontece muito justamente por ser silenciosa. As pessoas não costumam fazer o acompanhamento correto com o oftalmologista, inclusive. O recomendado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia é que todo paciente diabético faça no mínimo de 1 ano o acompanhamento oftalmológico para verificar e tentar diagnosticar precocemente a retinopatia diabética. E que atualmente o protocolo de coagulação com laser, que é aquele tratamento com laser argon, que eu falei antes, é o tratamento de reduzir o número de áreas quentes, ou seja, áreas que não recebem mais sangue oxigenado ou nutrientes lá no fundo do olho, e, consequentemente, a quantidade de neovasos. Professora, a gente escolheu esse tema, né, porque a gente viu que tem uma pesquisa de estudo de casos que relata que após 20 anos de diabetes, quase 100% das pessoas portadoras de diabetes tipo 1 vão ter alguma retinopatia diabética e até 60% dos de diabetes tipo 2 também vão ter. Então, os diabéticos no mundo está aumentando assim. É algo que a gente tem que ter atenção. Fazer o acompanhamento no oftalmologista, como a Manuela falou. Aí vocês já viram que a apresentação já melhorou, né? Não fez aí leitura, ela sentiu segurança na hora que a fala dela. Ela falando, explicou ali, foi eu falando, explicando direitinho, entendeu como era o exame, deu as conclusões, fechou. É isso que eu quero. Foi interessante, está sendo interessante, porque vocês estão vendo que cada caso está sendo bastante diferente. Mas como Introdução, né, professora? Está quase mal. segundo pé de aberto, não sei mais. E vocês também, que diferentes, né? Quer dizer, focou em outro sintoma, em outra, né, do diabetes. Muito importante, que foi lá explicado, deixa vocês propuseram a falar. Parabéns. Obrigada. E fizeram no tempo correto, 10 minutos. Ainda temos mais isso. Os dois.
é o próximo? Rodrigo. Natália. Só tem uma Natália. Natália. William. Falou. Está bem claro. Então, vou chamar Natália. Quem é? Vai lá, Natália. Bom dia, gente. Vamos apresentar um caso de diabetes mellitus tipo 2. Bom, o nosso paciente, de 81 anos, sexo feminino, 1,49 de altura e analfabeto. História de doença atual. O paciente veio em casa com pronto atendimento no domicílio, apresentando dispneia, que é a falta de ar, ou a dificuldade para respirar, taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, sendo que é mais de 100 batimentos por minuto, edemas na face e membros inferiores, e sinais de cansaço. A gente pode perceber que na diabetes mellitus tipo 2, diferentemente da tipo 1, os sintomas são variáveis, o que vai prejudicar muito o diagnóstico da diabetes mellitus tipo 2, que por ter muitos sintomas pode prejudicar o diagnóstico e quando for descobrir já vai ser muito tarde. E aqui são da tipo 1 que a gente sabe que são mais conhecidos. Antecedentes familiares, anêmica, hipertensa e diabetes com insulina dependente. Ou seja, ela não fazia uso de insulina injetável e sim de medicamentos, que vamos entrar mais na frente. Exames físicos. Foi feito somente a pressão arterial da paciente, sendo que nela estava 130 por 90 mililitros de mercúrio. Sendo que a gente sabe que o normal é 120 por 80. Laboratoriais. Apresentou glicemia capilar, acima do que a parede consegue ler. Ou seja, o nível de glicose estava acima do recomendado e ela apresentou a hiperglicemia. Eu trouxe só um valor de referência aqui da glicemia, que o em jejum superior seria a 125. E dois horas após as refeições superior a 200. Ou seja, se ela apresentou uma quantidade que o aparelho não conseguiu ler, poderia ser ou superior a 126 ou superior a 200. No nosso caso, ele não dizia se ela estava em jejum ou não. E os medicamentos em uso. Ela fazia uso de furosemida, 10 mg, sendo um comprimido de 12 em 12 horas, e o propanolol, 40 mg, um comprimido também de 12 em 12 horas. Esse era para tratamento de hipertensão. E para o diabetes, ela fazia uso de glibenclamida, de 5 mg, sendo um comprimido de 12 em 12 horas, e metformina, 850 mg, também de 12 em 12 horas. E evolução clínica na internação. Por ela apresentar uma quantidade de glicose acima do recomendado, ela teve que, sobre a necessidade de aplicar insulina, sendo 15 unidades internacional na paciente. E após isso, essa aplicação, ela teve que ser transferida para um hospital, onde foi internada por 8 dias. Aí, após isso, foi que o médico deu o diagnóstico dela e vai se explicou. Tem duas hipóteses diagnósticas. Uma, ou seria pela alimentação da paciente, e o outro seria pelo uso dos medicamentos, que ela fazia de forma, podemos dizer, irregular. Que o Rodrigo vai explicar agora.
Voltando, pessoal, e então, na conclusão do caso, ela falou, a Natália acabou de falar, que pode ser tanto por conta de uma alimentação, quanto por uma intoxicação, como a gente vai ver agora, que vai ser um relato clássico de caso que evidencia a ocorrência de intoxicação por interação medicamentosa entre fármacos. Esses dois fármacos que serão usados, pode passar, pode ser a furosemida e a Exatamente. Esses dois fármacos, eles vão interagir de uma forma... Vamos parar de passear agora. Esses dois fármacos, eles vão interagir de forma que um vai atrapalhar a ação do outro. É por isso que a causa do nosso caso clínico é justamente a interação, a intoxicação por interação medicamentosa. Como é que vai ocorrer? Primeiro é preciso conhecer os fármacos. O primeiro vai ser a furosemida, vai ser esse ácido 5-benzoico. Esse medicamento está relacionado com a hipertensão. Por quê? Ele vai lá na alça de N, no ramo ascendente da alça de N dos néfrons, lá no rim, ele vai fazer a reabsorção, ele vai inibir a reabsorção de eletrólitos. Ao fazer isso, ele vai favorecer a reabsorção de água, resultando em diurese profunda, que é o excesso de urina. E ele também vai estar relacionado com a diminuição da retenção de sódio e aumento da síntese de algumas prostaglandinas. Se vocês lembram da nossa aula de vídeos, prostaglandinas, elas estão relacionadas com a coagulação, vasodilatação, que é o aumento do vaso, e vasoconstricção. Pode passar. O segundo fármaco vai ser a glipeglamida. Ela, enfim, perdão, esse nosso fármaco, ele vai ser de um grupo chamado sulfonilureis de segunda geração. No terceiro período de farmacologia, nós vamos ver que esse grupo ele vai ser responsável por estimular a insulina. Ao estimular a insulina, eles vão causar a hipoglicemia em idosos e a diminuição da glicemia plasmática. E um efeito extrapancreático é a redução, justamente como eu acabei de falar, da produção de glicose hepática. A informação mais importante não é nem isso, é o fato de que ele se liga extensivamente às proteínas plasmáticas, para ele poder atuar. Quem também se liga? A furosemida. Os dois se ligam às proteínas plasmáticas. Pode passar. E a interação entre os dois ocorre justamente por isso. A furosemida ela possui alta afinidade. E por conta dessa alta afinidade, ela vai se ligar mais às proteínas plasmáticas. E essas proteínas plasmáticas elas vão se deslocar mais para o lado da furosemida. E aí a glipeglamida acumula-se nos tecidos em caso de uso excessivo. Ou seja, se ela não vai poder ser metabolizada, esse composto, esse medicamento, ele tem que ser metabolizado. Todo fármaco tem que ser metabolizado quando o nosso corpo é atuado. Então, uma parte dele vai ser metabolizado para fazer sua ação e outra parte tem que ser excretado. No caso, ele só vai se acumular, porque ele não está sendo usado. Ele não tem proteína para se ligar e poder ocorrer a sua metabolização, que ocorre nos hepatócitos do fígado. O resultado disso vai ser uma intoxicação por interação medicamentosa, vai ocorrer o acúmulo tecidual da glipeglamida e a profilaxia médica vai ser justamente a suspensão dos medicamentos, substituição da prescrição com reavaliação das dosagens corretas, sendo planejado o regime terapêutico adequado mesmo, que é uma senhora de 81 anos, portanto já não tem mais um metabolismo assim tão eficiente, justamente. Nós pegamos o nosso caso clínico da revista Infarto, que é uma revista que estuda o perfil farmacoepidemiológico dos pacientes diabéticos atendidos no banco. Obrigado. Isso foi muito interessante, né? Que a gente às vezes não dá valor a essa. Passou para hipertensão, para medicamento, para diabetes, não tem essa sensibilidade agora, tem uma clínica aqui,
E ela está tendo esse cuidado, sabe? De ver essa interação medicamentosa, que é muito importante, olha o que provoca aí. Né? Então, o que chama mais atenção nesse caso, né, que é também uma coisa que eu achei interessante, foi essa interação medicamentosa, que é uma coisa que é comum. A gente pensa que não é, mas é. E agora os próprios médicos estão tendo mais esse cuidado nessa interação medicamentosa. Então, tem clínicas aí que você já você vai ter esse cuidado de toda a medicação que você utiliza e mostrar, depois ele manda até um resultado para você. E aí trata uma coisa, mas piora a outra, né? Exatamente. E aí essa dosagem foi tão errada porque antigamente não dava. Tá? E acabou tendo a discussão entre elas duas. Eu teve que contratar uma cuidadora, e a cuidadora também era analfabeta e não sabia da medicação. Aí acabou provocando essa irregularidade da dosagem. Pronto, terminamos aqui? Terminaram aqui? Sim. Agora passar lá para o outro. Fala aí, o... Pessoal, a professora está perguntando quem é que vai apresentar agora. Oi, o meu grupo, o Bruno aqui. Grupo do Bruno Vélez. Vai dizendo aí para mim, manda ele dizendo aí. Sim, diz aí os integrantes. Bruno. Só um instante, deixa eu abrir aqui, professor. Eu vou ouvir isso, hein? Vocês estão me ouvindo? Está meio baixo. A professora, a senhora quer sentar mais perto? Eu acho que fica uma. Vou dizer aqui, professor. O Adriano. Ana Letícia Barros. Letícia Barros. A Isabela Amaral. Bruno Veras. Já estão falando lá. Sim, o Bruno Veras já falou. Quem mais? Bruno Veras já falou? Já. Tá. O Adriano já falou também? Já. Tá. João França. França. Maria Clara Vasconcelos. Maria Clara. Mariana Salles. Vinícius Moreno. Nós fomos Vinícius, a fumadora. Vinícius. E a Yasmin. Quem? Yasmin. Pronto? Pronto. Você agora como é que eu vou ouvir? Deixa eu só deixar aqui, eu já tô aqui eu sou a alma. E diga bem o som daí, senão vai ecoando. Tá compartilhando aí? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar, tá ouvindo. Não, o pessoal lá. Será? Deve estar também. Não, tá ligado. Estou ouvindo. Oi, vocês estão ouvindo aí na sala? Tá, mas eu quero... Vixe, tá horrível, né? Aqui é o... Eu vou escolher quem que vai apresentar, tá? Maria Clara. Maria Clara. Quem é o outro? Eu escolho um, vocês escolhem outro, vai. O Bruno. Bruno, tá, vai. Tá espelhando aí, professora? Tá vendo o slide? Está. Pronto. A gente vai... Cetoacidose diabética é um distúrbio metabólico de diabetes não tratado. Isso. Então, a gente vai começar agora. Bom dia, professora Helena. Bom dia, colegas de turma. O nosso tema de hoje, um dos casos clínicos aqui, também bem interessante, é a cetoacidose diabética, como um distúrbio metabólico de diabetes não tratado. A gente pode dizer, de uma maneira geral, de forma introdutória, que a cetoacidose diabética é uma doença um tanto silenciosa.
principalmente quando ela é acometida ali no tipo 1, certo? A diabetes tipo 1, ela é mais recorrente lá, justamente naquele grupo formado ali por crianças, por jovens, e que muitas vezes os sintomas da cetoacidose diabética é a primeira reação, vamos dizer assim, naqueles pacientes. Então, quando eles descobrem que tem diabetes, já é bem tarde, porque já vem para esses sintomas bem graves, uma situação bem aguda. A cetoacidose diabética é o caso mais grave do diabetes, certo? Sendo que também ela pode ocorrer lá no tipo 2, que é justamente naqueles casos que são mais frequentes de diabetes nos adultos, sobretudo naqueles que têm mais de 50 anos. Porém, esse caso mais agudo, como eu já disse, é mais frequente no quem tem o tipo 1. Então, vamos lá, para o caso clínico. Bem interessante aqui, ó, ele é masculino, a idade é um fator bem interessante, bem importante que a gente precisa levar em consideração. Ele tem 15 anos, estudante, solteiro, natural de Oeiras e é procedente de Teresina. A queixa principal desse jovem de 15 anos é o desmaio. O paciente refere que estava em casa quando apresentou tonturas e desmaio, refere que já teve episódios semelhantes em que apresentou desmaio com perda de consciência, refere ser diabético do tipo 1 há 10 anos, e aqui a gente tem que prestar atenção. Ora, se ele tem 15 anos e já há 10 possui diabetes tipo 1, então desde os 5, desde criança, ele já é diabético, certo? Então, ele faz também uso domiciliar de insulina. E foi admitido recentemente agora aqui, não é? Justamente na emergência da HUT, devido à prostração, dispneia, polidipsia, poliúria, adinamia a 24 horas, que culminou com sensação de desmaio. E também tem febre, vômitos e disúria a 24 horas. Continuando aqui nos casos clínicos, os antecedentes familiares. Ele nasceu de parto normal, está com as vacinações da infância em dias completo, enfim, tem um irmão e os pais são saudáveis. Os antecedentes patológicos, como a gente já anunciou ali, ele possui diabetes do tipo 1 há 10 anos e foi internado já por 2 vezes anteriormente. Medicação em uso, NPH, 20 unidades pela manhã e 7 à noite, com baixa adesão ao tratamento. Então, o que a gente observa até aqui no momento é que ele não é um paciente saudável, ele não é rígido, pelo contrário, ele já está em descompensação, não é? Ele já vem apresentando um quadro bem grave, então foi o que levou ele para a emergência. E o exame físico? Apresentava-se prostrado, anictérico, acianótico, hipocorado, pele e mucosa secas e turgor cutânea diminuído. Língua desidratada, a autoscopia sem alterações, abdômen plano, flácido, indolor, sem visceromegalias, sem artrites ou deformidades, sem dor à palpação, emagrecimento. E é bem interessante porque uma das causas da cetoacidose diabética, quando ela desperta ali, que chega aquele momento, né, momento grave, já vem marcado ali pela sede excessiva, vem marcado também pela uma confusão ali leve, uma confusão mental leve, não é? O que mais que a gente pode dizer? Uma micção também excessiva, uma certa sonolência, um cansaço e esse emagrecimento, né? Emagrecimento bem acentuado também, vômitos, enfim. E as extremidades com palidez cutânea. E a evolução clínica, após a internação na emergência do HUT, o paciente evoluiu com rebaixamento de nível de consciência e pouco responsivo aos comandos verbais. Então, deixa eu só analisar aqui, os exames laboratoriais. Glicemia, 325, bem elevada. Enfim, aqui tem hemoglobina, leucócitos, mas nós vamos passar adiante para adiantar. Só observando aqui que ele já possuía esse quadro aqui de glicemia também bem elevado, essa taxa, 325. Evolução clínica. O paciente foi admitido e foi medidas de reanimação com a reposição hídrica, e aqui a gente precisa considerar também o quadro de desequilíbrio no estado osmolar, não é? Um desequilíbrio justamente porque havia aquela desidratação extrema, então é marcado aí por uma hiperosmolaridade. E foi corrigido a acidose metabólica dele com bicarbonato e antibióticos.
o paciente evoluiu após a reanimação e a estabilização da glicemia com hipocalemia e realizado também a reposição de sódio para compensar o quadro, né? Justamente esse quadro que estava todo descompensado, que mostrava todo esse desequilíbrio metabólico do paciente, desse jovem. Então, agora aqui a gente vai continuar explicando como que aconteceu esse caso. Bom dia, pessoal. Todo mundo está me escutando? Sim. Ok, bom. Para a gente entender um pouco o caso, a gente precisa entender como foi que o metabolismo chegou ao estado do nosso paciente, ao estado, né, desse caso clínico. Aqui, como a gente pode ver nesse ciclo do que seria a cetoacidose, a gente tem o seguinte: o processo que se deu no nosso caso clínico, ele se dá por uma descompensação da diabetes. E a gente precisa relembrar essa diabetes. A gente tem aí a destruição das células beta-pancreáticas, né, que está escrito, impede a secreção de insulina que gera um acúmulo de glicose no sangue. E aí o fígado vai iniciar uma produção de glicose para suprir o déficit energético, mas essas moléculas não vão conseguir entrar, não vão conseguir ser absorvidas. E então, o que vai acontecer? Aqui tem explicando, né, que a gente vai achar uma outra via para a produção de glicose, porque apesar dessa glicose estar presente no nosso sangue, ela não está conseguindo ser absorvida, né, por conta da insuficiência que a gente tem da insulina. E a gente vai ter um contrabalanço, porque o glucagon vai estar sendo produzido. Então, e o que vai, uma comparação que a gente pode fazer? A diabetes no nosso organismo, ela vai, na verdade, se comportar como um processo de jejum. Então, ela vai, de certa forma, imitar um processo de carência nutricional, como na verdade não é. Eu acabei de dizer para vocês o que acontece. Nós temos glicose, mas essa glicose não está sendo absorvida justamente pelo déficit de insulina por conta das nossas células beta-pancreáticas. O que o nosso organismo vai fazer então, gente? A gente vai ter um aumento de secreção do glucagon, que é o chamado de hiperglucagonemia, que mais na frente a gente vai mostrar um gráfico para vocês entenderem o processo de uma pessoa saudável e de uma pessoa com diabetes. E esse aumento da secreção do glucagon, ele vai fazer com que a gente tenha muita produção de glicose, mas não, obviamente, a absorção dessa glicose. E assim, essa glicose não entra e a gente vai precisar de processos alternativos. O nosso organismo vai adotar mecanismos alternativos para isso. É uma gliconeogênese acentuada, que como a gente viu nos processos metabólicos, isso vai ser uma produção de glicose por outras vias que não glicídios, né? E a gente também vai ter a lipólise acelerada, e isso pode evoluir para outros distúrbios. Então, aqui no ciclo, na imagem que a gente está mostrando, a gente tem essa continuação, olha só. A concentração de hormônios contrarregulatórios, que foi o que eu falei para vocês, de hiperglucagonemia, vai fazer com que a gente tenha um outro processo, que é quebra de gordura na produção energética. Essas gorduras, elas vão se acumular, e mais tarde a gente vai ter aí, os triglicerídeos vão ser quebrados em glicerol e ácidos graxos. E esses ácidos graxos é que vão fazer com que nós tenhamos a produção de corpos cetônicos, e esses em si vão acarretar o que a gente chama de cetoacidose diabética, que é o nosso caso que estamos explicando. E aqui nós temos um passo, ó. Nosso organismo, ele vai tentar excretar esse excesso de glicose e corpos cetônicos que foram originados e aumentam a diurese. Nosso paciente não apresentava desidratação, então é justamente isso. Essa desidratação, ela vai ser acarretada porque o organismo está sobrecarregado. Ele apresenta um tipo de hiperosmolaridade e isso o organismo tenta vias alternativas de liberar essa sobrecarga renal. E aí, ó, água perdida, mas não só água, como outros eletrólitos. Bruno, passa aí para mim para a gente mostrar a comparação. Olha aqui, gente, o que eu estava explicando para vocês do nosso organismo em jejum. A gente tem aqui uma pessoa não diabética nessa linha preta e uma pessoa diabética na linha azulzinha. O que ela mostra para a gente? A glicose plasmática, ela está extremamente elevada no caso de uma pessoa diabética, que é o caso justamente, bom, meu organismo pensa assim, eu não tenho uma insulina suficiente, né? Então, eu vou ativar o glucagon é produzido, e a glicose vai continuar indo, mas não é absorvida. E aqui a gente embaixo percebe, o glucagon plasmático excessivamente elevado, que é o caso que eu falei para vocês, e a glicose também. Porque eu não tenho a minha insulina e eu não tenho como essa glicose adentrar nas células. E aqui a gente tem essa comparação.
E aqui, esse outro gráfico, a gente pode expressar o que eu falei sobre os ácidos graxos, né? O que acontece? O mecanismo de metabolismo do ácido graxo, gente, ele vai fazer com que nós tenhamos a conversão em corpos cetônicos. E aqui nós temos exemplos: beta-hidroxibutirato, a acetona e o acetoacetato, que são os 3 corpos cetônicos que nós já até, inclusive, estudamos um pouco. Esses corpos cetônicos, eles são extremamente críticos. Vocês estão ainda me ouvindo? Sim. Tudo bem. Eles são extremamente críticos para o nosso cérebro, certo? O que acontece? Eles utilizam como mecanismo alternativo quando a nossa glicose está indisponível. Como falei para vocês anteriormente, vou sempre ficar relembrando. Nossa glicose não estava adentrando as células, certo? Então, esses ácidos graxos, eles seriam um mecanismo alternativo, mas o que acontece? Eles não vão conseguir atravessar a barreira hematoencefálica, certo? E isso vai fazer com que o cérebro ele não tenha combustível suficiente. O acetoacetato, que está aqui embaixo, nessa linha vermelha, um dos corpos cetônicos, quando ele é liberado na corrente sanguínea, ele vai sofrer uma descarboxilação e ser transformado em cetona, convertido, em acetona. Essa acetona, gente, ela vai nos dar um dos sintomas característicos do nosso caso clínico de cetoacidose diabética, que é o quê? Como ela é volátil, ela é exalada. Então, o hálito da pessoa que vai estar com esse quadro, ele vai ser característico com esse odor da acetona. Então, tal que você encostar perto de uma pessoa e você sentir esse hálito já é característico dessa doença. Várias enfermidades, elas vão ter algum ponto característico. E a cetoacidose, ela vai ter isso, justamente por esse corpo cetônico que é produzido e esse processo metabólico. Bom, o que acontece? Com esses corpos cetônicos em concentração no nosso corpo, né, que seria a cetonemia, isso vai fazer com que, por serem ácidos, o sistema tampão do nosso organismo ele seja prejudicado, porque vai haver uma redução do pH, que é justamente o que a gente vai chamar de cetoacidose, porque nós temos uma redução do pH provocada por corpos cetônicos, tá certo? Então, esse é o quadro que vai explicar, basicamente, os sintomas que as pessoas sentem, né? A questão da desidratação, justamente pela hiperglicemia, que gera uma hiperosmolaridade, e vai gerar uma sobrecarga renal. São reações, de certa forma, reações não, mas são casos em cadeia que vão gerando sintomas, obviamente, e da pessoa com cetoacidose diabética. Então, eu tenho um caso da hiperosmolaridade, gera sobrecarga renal. Essa sobrecarga renal vai fazer com que a pessoa gere um quadro de desidratação por poliúria. Essa poliúria também gera uma polidipsia, que é o caso da sede excessiva, toda uma tentativa do organismo contrabalancear essa necessidade da glicose e as vias das quais o nosso organismo vai escolher para tentar suprir a carga energética. Bruno, passa aí para a gente. Aqui temos as referências. E eu queria complementar falando o seguinte, nós falamos um pouco sobre os sintomas de cada um, no caso da cetoacidose em específico, e como nós vimos no tratamento do nosso caso clínico, o que acontece, pessoal? A gente tem um processo de desidratação e a gente pode pensar, bom, o que vai sair nessa urina pode ser a glicose, que inclusive nós estudamos como sendo um fator para determinar a questão da diabetes. Mas o que a gente tem que lembrar? O processo de poliúria, ele vai fazer com que na urina outros eletrólitos eles também sejam dispensados. Então, a pessoa ela vai precisar, além de um soro, ele vai precisar da reposição desses eletrólitos via intravenosa. Então, no caso específico que nós estamos vendo, nós temos uma descompensação da diabetes, gerando desidratação, perda de eletrólitos. Então, eu preciso do que no tratamento? Eu preciso da via intravenosa de insulina, que é uma correção mais rápida, obviamente, da diabetes descompensada. E também, via intravenosa, a gente precisa da administração de soros e eletrólitos para recuperar, por exemplo, o caso de hipocalemia. Então, a gente tem que prestar atenção, obviamente, nesses sintomas, nos sintomas característicos da cetoacidose, com esse determinado tratamento. E é isso. Bom, pessoal, eu gostei demais do... Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, estamos. Então, eu gostei.
Ei, pessoal. Então, olha, falando da apresentação de vocês, o Bruno me surpreendeu, não porque ele não seja capaz, mas porque ele não gosta de falar, não sei por quê, mas eu observei que ele tem bastante facilidade para se expressar. Então, foi perfeito a apresentação de vocês. Vejam que é a mesma doença, né? Eu coloquei diabetes para todos os grupos, e vocês estão vendo que vocês estão abordando, adorei, vocês entenderam, vocês estão abordando situações diferentes. Pré-diabético, problema, a retinopatia, agora cetoacidose, como é que se diz? A interação medicamentosa. Então, muito, muito, muito bom, né? E tem uns que a apresentação é bem melhor do que outros, mas os temas, quer dizer, o tema era diabetes, mas os casos que vocês trouxeram, eu até agora tenho gostado bastante. Então, parabéns, viu, pessoal? Agora eu quero bem aqui saber, o João França está aí, eu quero falar. João França está aí? Para lá. Vinícius. Vinícius. Faltou, né? Tem mais. Bruno está aí, Adriano também, Ana Letícia Bar, Isabela Amaral, já falei. João França agora, Maria Clara, Mariana Salles está aí, Vinícius e Yasmin também está aí. Ok, parabéns. Qual é o próximo? É o nosso, professora. Nosso quem? É a Joana que está falando. Então, bora dizer aí o nome. Bota aí para a gente ver os nomes. Tá, vamos espelhar aqui. É Joana, Eduardo, Jefferson, José Edvar, Lana Veloso, quem mais? Lauro Vinícius, Maria Eduarda. Maria Eduarda Lira, é? Isso. Lira. E a Mila Maia. Mila. Eu vou escolher um apresentador e vocês escolhem o outro, tá? Tá. Bora lá. Quem foi que tu disse aí? O primeiro, João, o quê? Não, João não. Não, né? Eduardo, Jefferson, José Edvar, Lana, Lauro, Maria Eduarda Lira e Mila. Eu vou escolher o Lauro. Certo. Aí o outro é voluntário aí. Tá, sou eu, Joana. Então vamos lá. Tá, Edvar, passei eu. Oi. Bom, a gente escolheu falar sobre a diabetes gestacional, porque é um caso que a gente percebeu, pesquisando, que algumas que vem aumentando cada vez mais, principalmente devido a hábitos ruins das gestantes e também por serem mulheres que estão resolvendo ter filhos bem mais tarde. Então, isso também está acarretando bastante o fato de terem a diabetes durante a gravidez. O nosso caso clínico, ele fala sobre uma gestante de iniciais BBS e está com 26 semanas de gestação. Ela tem 34 anos, é natural e procedente de Salvador, Bahia. E durante
o que a gente viu aqui sobre o caso, para a gente fazer um resumo geral sobre a anamnese dela, ela relatou como queixa principal a sensação de cansaço, sede excessiva e vontade constante de urinar, né? Que, como a gente já percebeu nos outros grupos, todo mundo já falou um pouco sobre isso, que são três, na verdade, dos sintomas bem característicos da diabetes, quando a pessoa está com diabetes, que é a sede excessiva, né? A polidipsia, e a vontade constante de urinar, que é a poliúria. E, assim, pelo que foi observado também durante essa anamnese, algumas coisas foram negligenciadas em relação ao pré-natal, porque lendo sobre o que ela foi, como ela procedeu, o exame dela de pré-natal, ela já foi fazer exame de glicemia com 26 semanas de gravidez, e isso é uma coisa que deve ser acompanhada já desde o início da gravidez, o que poderia ser evitado também algumas coisas consequentes da diabetes, né? E como ela foi descobrir essa glicemia alterada já com uma gravidez já avançada, isso também ocasiona grandes consequências em relação a isso. E observamos também que a história prévia, ela não tem história prévia de diabetes, porém, ela tem um histórico familiar positivo para a doença. O pai dela é diabético, ela possui obesidade classe 1, isso devido ao que foi observado pelo teste de IMC, a classificação pelo IMC, né, que acima de 30 já é considerado diabetes classe 1. Ela nega também vícios em relação a drogas ou uso de medicamento durante essa gestação, o tabagismo também. Porém, ela relatou que tem uma alimentação desregulada, com uma alta taxa de gordura e de carboidratos, e isso também, isso faz com que, porque a gente sabe que diabetes, ela, principalmente a tipo 2, ela é uma série de fatores, que são seus hábitos alimentares e também com o seu histórico genético, basicamente isso. Bom, aí, em relação a antecedentes pessoais dela, ela relata ter sofrido 2 abortos, já não é a sua primeira gestação. Isso também pode ter sido ocasionado por esse tipo de maus hábitos, e aí isso faz com que gerem outras consequências, e já é sua terceira gestação. Mas em relação ao que a paciente vem sentindo, ela apresenta, está em bom estado, em bom estado dela geral, normal, não tem nada além disso, além da sede excessiva e da vontade de urinar constantemente. Então, a gente percebe que a diabetes, como sempre, uma doença silenciosa, que se não fosse por esses pouquíssimos sintomas que ela vem sentindo, não teria nem ido atrás, e a gente percebe a importância de fazer os exames e os testes ainda no começo da gestação, né? E o exame dela? O exame tá com bom estado geral, nutrida, hidratada, alerta, normocrômica, que é a coloração de pele normal, a nictérica, a cianótica e a febril. Então, a gente percebe que é uma paciente que possui uma dinâmica de um bom estado geral, né, da sua aparência. E o Lauro vai falar agora sobre os testes e diagnóstico. Estão me escutando todo mundo? Tá. Certo. Baseado no que a Joana estava falando sobre o quadro clínico da paciente, né? Ela precisou realizar os testes glicêmicos, né? Porque tudo indicava que ela estava com alteração na glicemia, né? Com diabetes, já que ela tinha polidipsia, poliúria, né? Alguns outros quadros de IMC elevado, de idade gestacional alta também, que ela tinha já 34 anos. Então, ela foi
encaminhada para fazer esses testes glicêmicos para ver se estava tudo ok. Ela fez o de glicemia em jejum e deu elevado, né? Que a gente pode ver aí que deu 120 e o normal é 100, então deu alterado. E ela fez também o teste de tolerância oral, que é um teste glicêmico aplicado na pessoa para submeter ela à reação dela com a glicose. Se ela responde bem, né? Se a insulina dela tá conseguindo responder, né? E deu alterado, no caso dela. O primeiro, que é em jejum, antes da aplicação da glicose, deu 93. O normal seria até 92. Então, deu 93, deu acima. Primeira hora, que é a primeira hora depois da aplicação, deu 180, que é o começo, né? 180 já está alterado também. E na segunda hora após a aplicação, deu 155 e o normal seria 153 mais ou menos, então também deu alterado. Com isso, foi feito o diagnóstico da diabetes mellitus gestacional, né? Com todas essas alterações clínicas aí, chegou esse diagnóstico. Mas pode voltar ainda, que eu ainda vou comentar um pouco agora sobre esse diagnóstico. Quais são os fatores principais que levaram a esse quadro para essa gestante, né? Então, assim, a Joana já comentou muito sobre isso, mas vou só dar um adendo sobre isso também. A gente sabe que ela tem 34 anos, então, com o tempo, né, normalmente com o tempo, vai diminuindo a nossa reserva de células beta-pancreáticas com o passar do tempo. Então, assim, por isso que é ruim você ter uma idade gestacional alta, porque você vai ter menos células beta-pancreáticas. Então, com isso, vai diminuir sua resposta, né? Vai diminuir sua quantidade de insulina, vai aumentar sua glicemia no sangue. Então, por isso que é bom, quanto mais cedo, melhor, as mulheres serem grávidas, né? Além disso, também, o quadro clínico dela é de sobrepeso, né? O IMC deu muito elevado dela. Então, esse IMC elevado causa justamente um aumento na resistência da insulina. Então, também é um quadro ruim ter o sobrepeso, né? Ter o IMC elevado, não praticar atividade física. Então, tudo isso aumenta a resistência à insulina, né? O que prejudica justamente o quadro dela de diabetes. Então, vai aumentar ainda mais a quantidade de glicemia, a quantidade de glicose no sangue. E essa quantidade de glicose no sangue aumentada é ruim para ela e para o feto, né? Para o bebê. Então, por isso que é importante o tratamento. Além disso, também a gente pode citar o histórico familiar dela, né? Que o pai dela tinha diabetes. Então, ela já tinha uma predisposição genética a justamente desenvolver também essa doença. E isso também é um quadro gera também esse quadro, é uma predisposição. Além disso, também, ela tinha uns antecedentes obstétricos de abortamento. Então, com isso também, ela gerou picos de glicose, né? Porque quando a mulher está grávida, ela tem picos de glicose, tem picos de glicemia alta, para justamente alimentar o feto adequadamente, também nutrir o feto. E então, o organismo da mulher, o metabolismo dela já é preparado para essa situação. Então, quando ela está grávida, ela gera esse aumento da glicemia para conseguir alimentar adequadamente o feto. Então, como ela teve 2 abortos, né, ela já teve esses picos de glicose, então também contribui para esse fator, né? Aí é isso mesmo. Agora a gente vai falar sobre o tratamento. Bom, então, como eu falei, é muito importante o tratamento. E o tratamento ele é importante quanto mais cedo, né? Ele sendo diagnosticado a diabetes, e o tratamento é melhor. Infelizmente, não foi o que aconteceu com essa paciente, porque ela foi tardiamente, né, diagnosticada. O primeiro teste glicêmico dela foi na 26ª semana, então, assim, foi já tardiamente diagnosticada. E, sendo antes diagnosticada, é melhor para ela ter o acompanhamento adequado para justamente responder responder a esse tratamento, para melhorar os índices glicêmicos para ela, para o bebê, para fazer um acompanhamento físico, um acompanhamento de dieta, nutricional. Então, foi justamente isso que o médico passou, né? Então, a indicação que é feita para esse tipo de caso, a primeira indicação que é feita é primeiro o acompanhamento nutricional, né, com o nutricionista, que foi o que o médico fez, caminhou para o nutricionista, para fazer uma dieta balanceada, tirando essas gorduras, esses açúcares. E também ele recomendou os exercícios físicos regularmente, para diminuir justamente esse índice glicêmico alto, para normalizar.
Mas caso ela não respondesse esse tratamento adequadamente, ela ia para uma segunda etapa, que seria a aplicação de fármacos, né? Que é a metformina, que o pessoal falou, e também podia ser a insulina também, insulina injetável. Então, caso ela não respondesse esse tratamento inicial, seria esse o passo seguinte. Mas foi isso que o médico passou. Então, é isso, professor. Esse foi o nosso trabalho. Pessoal, também outro caso de diabetes, agora gestacional, que também foi bem explicado. E nós, ainda tem outro grupo aí? Não, né? O namorado está aí, tá, pessoal? Alô? Não, né? Ei, pessoal, responde aí para mim. O namorado está aí? Não. Bom, então assim nós encerramos nossos casos clínicos de diabetes. Vocês viram que isso foi só um tipo de doença, mas que vocês abordaram, eu gostei demais. Às vezes não acontece isso. Gostei demais, me desmerecendo de vocês também, um caso comum que a gente mostrou, mas cada um dos outros grupos, né, procurou fazer uma coisa diferente, não trazer a mesma coisa que ela. Outro caso de diabetes, mas, né, podia ter, não, eu vou trazer um assim também, mas você disse que... Ai, combinou? Ah, certo. Então, aí foi ótimo. Deu super bem, deu super certo. E é isso que eu queria mesmo. Então, agora, pessoal que está em casa, eu vou agora aqui mostrar, eu vou entregar aqui as provas. Como vocês não estão aqui, eu não posso fazer o mesmo. Nós vamos ter outro dia aí para... Tá. Viu? Vocês que estão em casa, depois vocês vão... Na quinta-feira, se der certo, ainda estou com essa turma aqui presencial. Eu não sei que dia, porque eu tenho que ir lançar essas notas. Professora, a senhora não pode falar, não. Hein? Não, falar eu posso. Não, vou apresentar, não. Olha, pois eu vou dizer a nota de quem quer aí de casa. Aí depois, se quiser alguma coisa mais, ver, aí a gente marca aí. E acende essa luz? Só uma dúvida. Sobre o pré-projeto que a senhora falou, ele é em grupo, ele é individual? É em grupo. Tá certo. Então, eu vou dizer aqui de quem quer. Vocês aí de casa, eu vou atender logo vocês. Aí depois eu atendo esse pessoal aqui. Adriano, quer que eu diga? Pode dizer, professor. É o seguinte, Adriano. A tua média da AV1 ficou 7. Tu tirou 7,4 na AP1 e tirou 6,6 na AP2. Então, tua média é 7. Certo. Então, tua AV1, 7. Obrigado. Ana Beatriz Andrade. Ah, faltou, né? Eu vou te mostrar. Tu faltou a prova. Né? Não dá para me dizer, não. Ana Letícia Barros, quer que eu diga? Não, quero não, professor. Depois eu vejo. Ana Letícia Monteiro. Quero, professora. Então, Ana Letícia, tu tirou 4,7 na primeira, na AP1, você já sabe. Tirou 6,3 na AP2, ficou com a média 5,5. Tá certo. Certo? Bruno, quer que eu diga? Não, precisa não. Certo. Eduardo, Rubem. Pode falar, professor. Então, tu tirou 6,7 na AP1, que você já viu. Tirou 7,3 na AP2 e ficou com média 7.
Certo? Certo, professor, obrigado. Não. Jefferson, quer que eu diga? Pode falar, professor. Então, na primeira, tu tirou 2. Na AP2, tu tirou 3,6, ficou com 2,8. Joana, quer que eu diga? Não, professora. Não. Tá, Depois eu depois tu vejo. olha. Tá, João França. Pode falar, professor. Então, tu tirou 3,1 na primeira, tirou 4,3 na segunda, ficou com 3,7. Deixa eu ver quem mais. José Divar, quer? Pode falar, professor. Na primeira, tu tirou 3,3. Na segunda, tu tirou 5,6, ficou com 4,5. Certo. Aí, Lana Beatriz, é daqui ou da outra? Lana Beatriz, quer? Pode Quer falar. que diga? Pode falar. A AP1 tu tirou 3,2. Na AP2 tu tirou 2,6. Ficou com 2,9. Na AV1, que a nota é essa. A última, essa AV1 é que é a tua nota. Se não... Aluna faltou, né? Foi a aluna que faltou. Maria Eduarda Lira. Quero não, Quer que eu professor. diga? Não. Tá. Maria Clara. Quero ver não agora, professora. Então, olha, a AP1 tu tirou 7 e na AP2 tu tirou 6,7. Ficou com 7, média 7. Tá bom. Mariana Salles. Quer que eu diga? Claro. A primeira tu tirou 6,1, na segunda tirou 5,2, ficou com 5,7. Mário, não, Mário não está aqui não. Mila, Pode dizer, professor. primeira 5,8, a P2 4,9, ficou com 5,4. Você está aqui, Vinícius não está aí, Vivian está aqui. Yasmin, Não, professor, deixa para depois. tá. Lauro. Falei a nota abaixo, professor, pode falar. Posso dizer? Então, a AP1, tu tirou 6,1, na AP2 tirou 7,3, ficou com a média 6,7. Obrigado. Tem qualitativozinho não para ficar com 7, professor? Hein? Tem um qualitativozinho não para ficar com 7? Tem o quê, menino? Um qualitativo. Não, tem não. Tá bom. Querendo demais, menino. Só 3,10, professor. 3,10, tu pensa que é 3,10? Beatriz Ravena. Não é aqui. Isabelle Amaral, quer? Pode falar. Na primeira tu tirou 4, na segunda tu tirou 4,6, ficou com 4,3. Tá. E assim nós encerramos aí com vocês. Então, nós vamos desligar. E agora é nós. Vou desligar, gente. Professora. Tchau. Professora, Isso. eu queria saber Fala. a minha. Luna Araújo. Luna. A Luna ficou... Tu tirou na primeira 5,8, tirou 7,7 na segunda, ficou com 6,8. Tá bom, obrigada, professora. Nada. Tchau, gente. Eu vou desligar.